Oi, 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 gente boa. Saudade. Saudade de abrir o Evangelho aqui com você, todos os dias de terça, quarta e quinta, e darmos sequência à nossa exposição de Mateus. Como você sabe, faz uns 2 meses que eu pedi permissão para abrir parêntese aqui na sequência de Mateus e fazer um acoplamento do que eu venho falando em Mateus com o que está dito em Lucas, o que não é a primeira vez nesses 2 anos e meio de exposição no Evangelho de Mateus. Vocês lembram a quantidade de vezes que eu fiz a mesma coisa recorrendo ao Evangelho de Marcos, especialmente no início, onde há aspectos narrativos complementares ou descritivos, com detalhamentos que aumentam a visão factual, jornalística da narrativa do Evangelho de Mateus. É por isso que você tem os outros 2 evangelhos chamados sinóticos, Marcos e Lucas. E hoje, ou nos últimos 2 meses, eu fiz isso com Lucas. E a gente falou já das parábolas aqui de Lucas 15, porque a mim me seria impossível concluir Mateus sem falar dessas parábolas do amor de Deus pelos marginalizados, que a gente encontra em Lucas 15, que tem a ver com aquele contexto dos publicanos e os pecadores embevecidos com Jesus, e os fariseus, os puritanos religiosos, com seus acadêmicos e escribas fechados de mente, de coração, falando e murmurando contra Jesus, dizendo: esse recebe pecadores, come com eles, é amigo de publicanos, de pecadores, de marginais, de gente que não presta. Tudo isso que a religião sempre fez, faz e infelizmente fará, até que termine, até que acabe a religião na experiência humana. Aí você diz: ué, tem disso? Tem. Quando a gente lê aqui no Apocalipse 21, 22, você descobre que no final de tudo a religião acaba. Ficam só os humanos recebendo luz do Cordeiro, bebendo da água da vida e tendo acesso à árvore da vida, que faz bem a todas as etnias humanas de todo o planeta, e se diz que até as folhas da árvore da vida servem para a cura de todos os povos e etnias da terra. É assim que termina a descrição neotestamentária do Evangelho sobre o final desse aeon da história humana, dentro do qual nós estamos no meio de toda essa catástrofe que nos cerca. Mas vai chegar um dia em que o Imagine
do John Lennon vai ter o seu cumprimento literal. Nada de papo de inferno, de quem vai para o céu, quem está perdido, de juízo. Enquanto essa conversa subsistir, prevalecer, não há paz possível para a espécie humana. Então nós vimos, a partir daí, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, dos filhos perdidos, o que foi para longe de casa e o que nunca saiu de casa, mas nunca encontrou o pai. E aí depois nós vimos o administrador infiel, que é uma porta que se abre, uma janela para os publicanos, para os pecadores e até para os fariseus avarentos, todos eles, depois Jesus diz que eram extremamente avarentos, poderem ter um eureka de percepção quanto ao fato de que o indivíduo que seja assim pode cair em si e se arrepender, como o administrador infiel que chegou um dia na vida dele, quando tudo deu errado e ele foi flagrado absolutamente e iria ser exposto à vergonha sem fim, e disse, eureka, literalmente, já sei o que farei. E aí inicia aquele processo de arrependimento que produz graça em favor dos outros. E ele vai agindo assim a ponto de que o seu chefe o considera um esperto do melhor nível. E o elogiou, porque ele se houvera atiladamente. Jesus completa, dizendo, portanto, eu vos recomendo. E aí ele olha para os publicanos, para os pecadores e para os fariseus e seus escribas, para todo mundo em volta, e diz, eu vos recomendo, porque aqui só tem infiel, vocês são todos infiéis, todos administradores em falta. Todos vocês não passam na auditoria da verdade de Deus em nenhuma perspectiva. Ninguém escapa, pois todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Mas eu vos recomendo, já que o dinheiro, o poder, essas coisas exercem uma força sedutora tão avassaladora sobre a vida de vocês, vocês relativizem o poder absoluto do dinheiro, o poder de Mamon, o poder da fama, o poder das impressões, que vocês relativizem radicalmente isso como esse homem, que trocou esse projeto de existência do espertalhão que se dava bem, enriquecia sobre tudo e sobre todos, por uma atitude de bondade, de misericórdia, de generosidade, de compartilhamento, de favorecimento, de prática da graça. É o que está aqui no capítulo 16, do verso 1 até o verso 13. Prática da graça com aqueles que no passado ele havia espoliado, até usado e abusado. E aí o capítulo 16, verso 14 diz, os fariseus que eram avarentos, preste atenção nessa palavra, porque a sequência vai ser sobre avareza. Os fariseus que eram avarentos, e aqui vale a pena a gente descrever o significado do que seja ser um ente avaro, que é a antítese de ser o ente generoso, de ser o ente dadivoso, de ser a pessoa doadora, de ser um espírito que se emprazera no ajudar, no favorecer, no compartilhar, no socorrer, no amparar, no acolher. E é isso que Jesus gosta, e é isso que Jesus pede que eu seja, e você também. A antítese disso é ser um avarento. E os fariseus, como é muito comum acontecer, tanto mais quanto fossem religiosos, mais avarentos se tornavam. O que era uma coisa comum. Quanto mais religiosos, mais avarentos.
Quanto mais de igreja, sinagoga e templo, mais avarentos. Quanto mais dizimistas, como eles tinham que tirar um dízimo para colocar lá, então, para compensar, eles disseram: já paguei o pedágio dessa bondade na contabilidade do que se chama Deus entre os homens. Então, pago esse pedágio, chegou a hora de eu meter a mão nos otários, nos idiotas, nos ímpios, que vão sofrer porque eu sou o instrumento do juízo de Deus sobre a vida desses palermas, desses panacas, que não dão o dízimo. Por isso eu sou instrumento de Deus para saqueá-los até o fim. Como você tem visto acontecer, parece que não quer enxergar. Os religiosos, que eram avarentos, ouviam Jesus dizer todas as coisas que Jesus vinha dizendo sobre a ovelha perdida, a dracma perdida, os filhos perdidos e sobre o administrador infiel, e o ridicularizavam. Ridicularizavam, porque tudo aqui tinha a ver com dinheiro. O valor de uma ovelha contra o valor de 99 ovelhas, e o pastor prefere e vai atrás de uma ao invés de privilegiar 99. É uma economia que para os fariseus era burra, como eventualmente para você também. Mas Deus não trabalha com categorias econômicas quantitativas. É tudo qualitativo e é puro amor. A dracma perdida, também a mulher deixa 9 e vai atrás de uma. É burrice. Não perde mais nenhuma. Seria o que um fariseu diria a ela. E ajunta, já que você não deu dízimo, você perdeu porque não deu o dízimo. Vocês sabem como é a conversa. Ou a parábola dos 2 filhos. É um pai idiota que dá para o mais novo a parte dele, ele vai embora, torra tudo, e o mais velho fica em casa economizando dinheiro, ele que tinha herdado 2/3 de tudo, mas não consegue fazer uma relação com o pai, nem o pai o valoriza pelo amor que ele tem à preservação de dinheiro e de poder, nem tampouco o louva pela manifestação avarenta da sua existência. E os fariseus e os seus escribas ouvindo isso tudo. E depois vem, para finalizar, essa história do administrador infiel e a conversão desse cara à bondade, à misericórdia, ao compartilhamento e à graça, o que para eles era patético. Quando chegou nesse momento da história, eles intervieram. Como diz o verso 14 do capítulo 16, os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso, tudo. Portanto, o acervo inteiro do que eu narrei aqui agora repetidamente, e o fiz nos últimos 2 meses, e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse aos fariseus, aos religiosos, diretamente, porque os outros podem ter sentido o que tenham sentido. Os publicanos, as meretrizes, qualquer um pode ter sentido ou feito perguntas, mas todo mundo gostou do fato de que havia um critério de juízo em Deus diferente, que não tinha a ver com a mensurabilidade quantitativa de atos demonstráveis e exteriores, de morais para consumo social, mas que em Cristo Jesus havia um olhar que enxergava aquilo que só vê quem consegue penetrar no coração. E foi isso que os enterneceu, que disse: aqui nós temos um lugar de esperança, de chance, de salvação, de acolhimento. Ele não vê as exterioridades, ele vê as impotências, os desejos, as impossibilidades, a vontade de acertar e os erros e os equívocos. Ele sabe quando foi deliberado e quando foi equivocado. Ele sabe tudo, ele leva tudo em consideração. Ele é totalmente diferente do que se possa chamar religião,
com os seus critérios e paradigmas, mas, diferentemente do que pudessem pensar ou sentir os outros demais presentes naquele público, os fariseus murmuravam, começaram murmurando e terminaram ridicularizando. Começaram murmurando e finalizaram ridicularizando Jesus, o Evangelho, anunciado, encarnado, praticado e visibilizado por Jesus. Mas Jesus disse a eles, aos que começaram murmurando e terminaram ridicularizando, que são esses religiosos, que quanto mais religiosos se tornam, mais gananciosos ficam, mais desejosos de poder, de dinheiro, de fama, de demonstrações, de expressões, de visibilizações, de culto à demonstração, como acontece, a gente vê cada dia mais entre esses crentes emergentes, essa vontade enorme de que todos percebam como eles estão gastando, como eles deixaram aquela pobreza e na própria situação sintomática do complexo de pobreza, eles ficam querendo fazer demonstrações de visibilizações dessa pseudo-vitória econômica que eles estão obtendo. E a gente olha, eu olho, digo, meu Deus, que coisa patética. Se comigo eles não crescem 1 milímetro, ao contrário, se abismam na pateticidade, você imagine ante os olhos de Deus, ante os olhos de Jesus, qual a chance que essa estupidez tem diante dos olhos de Jesus? Por isso Jesus disse a eles, e diz a você, e diz a tantos quantos, sendo assim, aguentem ouvir, porque a maioria já está com coceira nos ouvidos. Não, o Caio não, ele é um herege, você vai perder a fé. Fé em quem? Em Jesus é que não é. Você vai perder a fé no esquema da expropriação religiosa. Ou vai perder a fé no fato interessante para eles de que você é um eterno endividado para com Deus na prática de cobrança de pedágio que eles manifestam e que eles exercem em nome de Deus, de um Deus que eles conceberam contra você. Jesus disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos, com dízimos, ofertas, com aparências, com teatralidades, com mascaramentos, com aproveitamento de oportunidades para vocês serem vistos. Sim, vocês são os que se justificam a vocês mesmos, diante dos homens. Vocês não podem ver uma multidão, uma oportunidade, um canal ou uma chance de visibilização da ostentação de vocês, que vocês estão aí. Mas Deus conhece os vossos corações. É isso que pega o tempo todo. É esse, mas Deus conhece os vossos corações. Aí você tira onda nos cultos, nos palcos, nos púlpitos, nas orações, nos testemunhos, nos engajamentos, nas declarações, mas Deus conhece os vossos corações. Ele sabe o que é verdadeiro, o que não é, o que é espontâneo e o que é oportunístico. Ele sabe o que você visa, o que você quer. Ele sabe como é que você quer ser visto. Por isso é que você faz um esforço teatral tão grande para ser percebido de um determinado modo. Mas Deus conhece os vossos corações, pois aquilo que é elevado, e aqui é outra coisa horrorosa, que você provavelmente, se continuou, já começa a ficar numa inquietação horrenda com que Jesus diz. Jesus é um problema.
para a mentalidade crente o tempo todo, e Jesus é o maior problema que o cristianismo tem. Quando ele diz aquilo que é elevado entre os homens, na sociedade, nos critérios e nos valores, nas validações do mundo, dos humanos, da religião e dos seus líderes, é abominação diante de Deus. E vale relembrar que Jesus não está falando para os senadores de Roma, não está falando para um encontro de reis da Ásia Menor, não está falando em Cesareia Marítima para as autoridades judaicas e romanas políticas que às vezes ali se reuniam com o governador romano, ou recebendo reis e autoridades que vinham de fora e paravam na Cesareia Marítima pela espetaculosidade da obra que Herodes o Grande tinha realizado ali. Não, ele está falando com um grupo de pecadores, meretrizes e publicanos, cobradores de impostos e fariseus, puritanos e acadêmicos religiosos e outros do povo que foram chegando. Esse é um auditório. Olha o que ele diz para esse auditório. Portanto, não se ponha fora desse auditório porque você está dentro, está atolado dentro dele. Não consegue perceber? Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Ele nem diz que pode ser. Ele diz, se é elevado entre os homens, saiba, é abominação diante de Deus. Isso é chocante porque ele não cria um talvez, quem sabe, ele não estabelece um termo de moderação, de distanciamento, de equidistanciamento ou de qualquer outra coisa. Ele diz, se é elevado, glorificado, e você se exalta na glorificação dos homens pela prática dessas coisas e busca tais práticas para receber essa ovação, essa elevação, esse aplauso, pode ter certeza, o que é elevado diante dos homens é abominação instantânea, imediata e concomitantemente diante de Deus. Aí ele diz algo que parece que está solto aqui, quando ele diz, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Lei e os profetas, Moisés, Elias e tudo quanto constituiu lei, ou tradição de lei dos anciãos de Israel, vigorou para mim, para o reino de Deus, e eu é que sou a referência, eu é que sou a chave definidora, delimitadora, eu é que sou o fiel dessa balança. Digo que a lei e os profetas vigoraram até João. Em João, acabou. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. Vocês que me ouviram pregar, Jesus está dizendo, não entenderam? É porque vocês são filhos da lei de Moisés. E eu estou enunciando um paradigma, um critério não só novo, mas eterno, imutável, pelo qual quem quiser viver segundo Deus daqui para frente vai ter que aprender a viver segundo isto que eu estou ensinando. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo pregado, anunciado o evangelho do reino de Deus. Tudo que vocês vêm ouvindo é valor, significado do evangelho do reino de Deus. E todo ser humano na terra, especialmente vocês que estão sabendo disso, estão me ouvindo dizer isto lá naqueles dias, e você que está me ouvindo em nome de Jesus, dizer isso para você hoje, repetindo Jesus sem nenhum acréscimo. Preste atenção. Todo ser humano agora
que o paradigma mudou completamente, que as coisas se inverteram e colocaram os valores em perspectiva diametralmente oposta, cumprindo a oração de Maria, mãe de Jesus, aqui em Lucas, no Magnificat, quando ela disse: despediu vazios os ricos e chamou para a abundância da vida com Deus os pobres e os desvalidos. Obviamente, ele não está falando de repartimento de valores materiais e pecuniários, está falando de uma inversão radical de significados, de um olhar interpretativo completamente novo do que tinha valor na existência. Aí Jesus diz: até João era a lei e os profetas, mas desde João vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo ser humano se esforça por entrar nele. Porque não é fácil deixar para trás esse culto a Mamon, à imagem, ao alto louvor, ao egocentrismo, ao narcisismo idolátrico, como se houvesse algum narcisismo que não fosse completamente auto-idolátrico. Abandonar e acachapar e vencer e colocar num lugar subalterno dentro de nós esses significados que movem a terra, o mundo, a economia, as guerras, os ódios, as importâncias, os valores, as percepções, os pódios e as medalhas de vitória desse mundo, abandonar isso e abraçar a remuneração invisível e acolher as valorações que só vê aquele que enxerga o coração e se empenhar por viver aquilo que não produz aplausos, que muitas vezes não é nem observado enquanto você pratica com todo amor e com toda a graça. Tem muita gente virando a cara noutra direção e dizendo: meu Deus, embabacou, virou um idiota que não enxerga para mais nada, como eu sei que sou visto, o que me dá muita alegria quebrantada no Senhor Jesus e no Evangelho, mas é assim que é. Quem quer de fato ser gente da nova ordem, da nova era, do novo aion, do século vindouro, como Jesus diz, quem quer ser filho do reino e carregar esses valores dos filhos da luz, que são os que vencem o mundo pela prática dessa fé, como diz o apóstolo João na primeira epístola, no capítulo 5, precisa praticar esse esforço interior de ir largando esses penduricalhos, essas gambiarras, essas coisas amarradas na gente e que têm um poder extraordinário e que são normalizadas com a maior naturalidade. Chega a um ponto que o idiota é quem vive diferente, quem escolhe diferente, quem pensa diferente, quem sente diferente, quem se esforça pelo oposto disso. Mas é o que Jesus manda fazer, é se esforçar por entrar. Se esforçar pela acessibilidade à vivência do reino de Deus no coração. É fazer uma viagem de fora para dentro. A viagem dos homens é da cara para fora. A viagem do reino de Deus é da cara para dentro. Com práticas e frutos se manifestam naturalmente, sem nenhuma performaticidade ou elaboração teatral do lado de fora. Como numa boa e frutífera árvore, simplesmente brota, flore e brota, porque está na natureza do ser. Assim, aqueles que colocaram para dentro
a boa semente do reino de Deus frutificam e só fazem o esforço inicial de decidirem que não querem mais viver daquele outro modo. Escolherem os novos valores. Esse é o grande esforço. É um esforço de escolha dos valores do reino. É aí que está o momento de virada. Mas depois que você fez isso, o resto é como a frutificação de uma árvore de boa semente e de bons frutos, portanto. E é mais fácil passar o céu e a terra do que isso se tornar diferente, do que essa lei da vida, essa lei do reino, essa lei do evangelho, que Paulo chama em Romanos 8 de lei da vida, e Tiago, irmão de Jesus, chama na epístola única dele também de lei da vida, lei do amor. Isso não passará. Vai ser assim para sempre. Não é a lei de Moisés que está vencida, obsoleta, que é impraticável, a menos que você queira ser preso, porque se você for praticar a lei de Moisés toda, você acaba na cadeia, porque ela tem recomendações desumanas para o nível de consciência que uma parte da humanidade já alcançou e que pelo menos as melhores legislações do mundo já penetraram e já alcançaram. Agora, o Evangelho do Reino, não há nada a ser removido dele, jamais. É ele que está na vigência. Seria uma contradição dizer que a lei de Moisés passou, mas não cairá nenhum tio da lei de Moisés. Não, é da lei do Evangelho, é da lei do Reino que não cai nenhum tio. Vocês têm que aprender a ler com a lógica sequencial do que Jesus está dizendo. Ele está falando aqui, esses princípios são inapagáveis, inarredáveis, esses que eu ensino do reino de Deus. Ninguém tem o poder de trazer acréscimo ou diminuição, não vai ser mexido. Se vocês querem ter alguma coisa a ver comigo, adaptem-se a isso e convertam-se a isto. E eu poderia tentar hoje começar na sequência, que a gente já falou acerca do divórcio, e é nitidamente aqui no verso 18 uma interpolação que Lucas faz, ou que o escriba de Lucas coloca aqui, mas é algo que já foi tratado antes e por nós já 2 vezes, e com uma certa extensividade de tratamento, e nós iríamos, e portanto, passada essa interpolação, cair no verso 19, que tem tudo a ver com o que a gente vem tratando a partir do verso 14, dos avarentos e da avareza, porque fala de um certo homem rico e extremamente avarento. E Jesus, como sempre, quando acaba de dar uma lição, conta uma história. Paraboliza. Acaba de dar uma lição e ele usa um recurso semiótico. Acaba de dar uma lição e ele arquetipiza a lição para as pessoas verem uma espécie de audiovisual da lição do reino de Deus que ele acabou de verbalizar. Ou então ele cura pessoas e diz, é disso que eu estou falando. E aqui na sequência nós vamos ver um pupurri dessas coisas, começando com o rico e o Lázaro. E como eu estava há 1 mês parado aqui com você, eu vou dar a chance de você também se esquentar, se preparar, se agasalhar, e amanhã eu inicio direto no verso 19 de Lucas 16 sobre o rico e o Lázaro, sobre inferno, estado intermediário, sobre uma série de coisas vinculadas à manifestação desse reino de Deus sobre o qual Jesus acabou de falar. Tem a manifestação subjetiva dele, tem as manifestações objetivas dele no espaço-tempo, e tem as manifestações
transhistóricas dele, transdimensionais dele, no estado intermediário descrito aqui nessa historinha do rico e do Lázaro, que não é nada além de uma parábola fabulosa para dar uma configuração de visualização melhor a quem quer compreender o significado de céu, de inferno e do que acontece no interregno. Enquanto o céu e o inferno são descritos, o que os seres humanos fazem no interregno, na maior distração enlouquecida desta existência. Jesus, eu quero pedir que essas palavras de introdução, de rememoriamento das imagens da mente e do coração sejam renovadas dentro de cada um daqueles que estejam me vendo e ouvindo, assistindo e querendo embebedar-se da alegria do Evangelho do Reino de Deus. Eu te imploro que o Espírito Santo esteja fazendo isso acontecer no coração de cada pessoa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer a você que está aqui comigo, lembrar a você que tem nos ajudado, da nossa gratidão. Hoje o meu celular está aqui nessa câmera da frente. Antigamente eu tinha dois quando eu ganhei esse aqui, mas eu dei o meu para um dos meus filhos que estava carente de celular e o meu ainda era bom, do sistema Android da Samsung, muito bom. Eu usei esse sistema muitos anos. E agora eu estou no iPhone pela primeira vez na vida, ainda com muita saudade do Android, sinceramente. Mas é por isso que eu não posso nem ler hoje os nomes daqueles que, mesmo durante a nossa viagem, mesmo enquanto eu estive fora, usaram esse Pix aí, Caio e Adriana, que está passando aqui, e mandaram a si mesmo as suas ofertas. E eu agradeço a você que usa esse Pix com toda a generosidade para fazer isso. Tanto quanto eu agradeço a você que usa o CNPJ para ajudar meu ministério a comprar equipamentos. Olha, tem equipamento novo aqui. Quando eu voltei, tinha equipamento novo. As luzes já estavam ficando queimadas, muitas, então teve que comprar coisa nova. Toda hora tem que comprar coisa nova. E você, quando contribui aí, ajuda a fazer manutenção técnica disso, tanto quanto a pagar os salários dos que trabalham comigo, especialmente aqui em Brasília e também no Rio. Muito obrigado. O CNPJ desse Pix é para isso. E eu espero que você faça isso. Meu amigo Edivaldo fica gratíssimo quando você não esquece de colaborar, mesmo quando eu estou viajando. Geralmente, quando eu vou viajar, ele fica preocupado. Mas, graças a Deus, tem um grupo engajado aqui agora. Graças a Deus por você, que não se esquece, que é madura, e que mesmo quando eu não esteja fazendo por alguma razão, ou viajando, ou alguma condição física, você sabe que a vida continua e prossegue ajudando aqui nesse CNPJ. Muito obrigado, de todo o meu coração. E também aqueles que dizem, eu prefiro aqueles outros sistemas mais antigos, que não o Pix. Então é só escrever caiofabio.com.br. Escreveu, clicou Enter, faça isso, caiofabio.com.br, entrou aí no meu blog, no meu portal, clicou ali em contribuição, que está piscando em cima, bem na sua frente. Eu agradeço, e tem 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, com contas
com os CNPJs para você fazer depósito ou transferência bancária. Embaixo, mais opções de contribuição. Você clica e passa aí o verdinho e cai no ambiente definitivo, onde outra vez os dois bancos já aludidos aparecem e abaixo deles os que preferem utilizar a contribuição programada, planejada por meses adiante, que os cartões de crédito favorecem. Tem o Visa, o Mastercard, o American Express, o Diners Club International e o cartão Elo, para você programar a sua contribuição, não ter que fazer toda semana, nem todo mês, nem, enfim, deixar tudo programado, especialmente você que tem uma vida organizada. Embaixo disso tem o PagSeguro e abaixo do PagSeguro, para quem está me vendo no mundo inteiro, fora do Brasil, tem o PayPal. E você sabe o que fazer, eu não preciso repetir. Quem quer sabe o que fazer, tá bom? E agora, o que me dá muito prazer é que você não deixe de fazer os meus cursos. Então escreva aí, caiofabio.com.br/cursos. É só acrescentar um /cursos e Enter. Aí você faz isso e entra nos meus cursos. Reconexões, Jesus a chave hermenêutica, ativar, esse gravado em loco do Monte Ararat até a ilha de Patmos, lá na Turquia, na Grécia. Esse sobre medo, sobre perdas, 17 aulas sobre lutos, incluindo divórcios radicais, abandono por parte de pais vivos, o suicídio, o divã de Deus. São alguns salmos aplicados aos seus contextos históricos, aqueles salmos que têm contextos históricos explícitos. Então, no divã de Deus é acerca disso. E atrás de cada uma dessas coisas, se você clicar em cima de cada um desses banners, você vai encontrar uma fala minha, eu falando. Por exemplo, aí, eu sentado aqui atrás no meu jardim, explicando sobre o medo. Medo do quê? E as variáveis enormes de medo. E o que o medo realiza como poder paralisante na existência da gente. Isso é só um exemplo. Se você estivesse perguntando o que cada um desses cursos oferece, clique em cima e você vai me ver explicando em 2, 3 minutos o que eu vou entregar a você em cada um desses cursos. E agora, como você sabe, eu venho gravando e produzindo o Poder dos Salmos. O Poder dos Salmos está aí, a gente já chegou no Salmo 80 e tantos, eles estão subdivididos, então já tem mais de 300 aulas, de 18 a 20 minutos cada uma, para todo dia você assistir uma e sair assim com uma turbina na alma, com um propulsor existencial, com um propeller de fé, jogando você adiante, enfrentando tudo e adquirindo inabalabilidade de fé, que não tem nada a ver com nenhuma sistematização religiosa, nenhuma necessidade de fazer a religião fazer sentido com a vida. Tudo isso ficou para trás, na minha vida nunca nem foi incluído. Eu trabalho com uma única categoria, que é Jesus como chave interpretativa de todas as coisas. E aí tudo se torna coerente, tudo se torna atual, tudo se torna vívido, tudo se torna evangelho, tudo é para hoje, tudo é para você, tudo é para agora, tudo é já. Entre aí, o endereço é o mesmo, caiofabio.com.br/salmos, e você diz, quando entrar no ambiente, você escreve: eu quero para mim o curso O Poder dos Salmos. E eles vão enviar, porque a gente já está enviando. Para quem pede, já tem alguns meses. Está disponível para você começar a fazer. Você não se arrependerá. Ele só vai crescendo, crescendo. Como tudo que eu faço. Tem gente que pergunta: por que quando você começa a pregar, você começa a falar manso, calmo? Aí depois de uns 10 minutos você está mais intenso. Depois de uns 15 minutos parece que você está saindo para salvar o mundo.
daqui a meia hora. Eu digo, bom, é claro que isso depende de lugares e de auditórios. Se eu estiver com 3 pessoas, eu vou manter a mesma toada. Se eu estiver em auditórios, de acordo com o tamanho dos auditórios, sem você nem perceber, isso vai crescendo em você. Quando era o tempo, as eras dos estádios de 70, 80, 100 mil, 200 mil pessoas, chegava um momento, é tanta gente de todos os lados, e quando você vê, sem nem notar, você está falando numa intensidade de abalar o inferno, com a força da sua voz. E por que eu estou dizendo isso? Porque em tudo que eu ensino é assim. A primeira aula é mais tranquila, a segunda vai esquentando. A gente vai entrando no cerne das coisas, até que você entra no âmago. Quando você sai do macrocosmos das descrições e vai entrando na organicidade das coisas, até chegar no microcosmos, até você entrar no átomo das coisas, é onde os mistérios começam a brotar. Aí tudo vai ganhando uma compreensão enorme. É assim também em tudo que eu ensino e é assim também no poder dos salmos. Comece comigo, como no curso em Mateus. Eu comecei lá em Mateus capítulo 1, verso 1, calmamente foi crescendo. Quem vem fazendo já há 2 anos e meio praticamente esse curso comigo, me encontra por aí, me diz, meu Deus, eu nunca imaginei que a gente ia chegar nesse ponto em que nós chegamos agora. E eu digo, e a gente ainda não chegou no pico. Se prepare, porque o pico ainda vai chegar, mas vai ficar cada dia mais visceral. Cada dia as coisas se tornam mais intestinas no Evangelho. Cada dia elas levam você para dentro de um lugar mais íntimo, assim como no coração você tem um ventrículo superior esquerdo, onde o sangue é mais oxigenado, tudo é mais íntimo, é uma espécie de santo dos santos do órgão cardíaco. Assim também no ensino e na crescência do ensino do Evangelho. Você vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando e vai vendo, e não para de crescer. Pegue aí, portanto, os meus cursos, e todos eles disponíveis, e o poder dos salmos vai produzir essa inabalabilidade de fé em você. Fique com Jesus, mande essa fala de hoje para os amigos que querem começar a entender do rico e do Lázaro para frente, com a recomendação de que o melhor mesmo é voltar para Mateus capítulo 1, verso 1 e fazer o curso inteiro. Não há ninguém que consiga fazer o curso inteiro e sair do mesmo jeito, assim, com aquela obliviousness, aquela distração existencial idiótica. É impossível. Se você decidir fazer desde o início, a única coisa que eu advirto é você vai ser virado do avesso. Porque os psicopatas, os sociopatas e os narcisistas não aguentam. Então eles tentam até, mas não aguentam. Agora, quem não é assim e que quando começa ganha sede, se desperta em fome espiritual e em desejo que não é de curiosidade, mas daquela vontade de escrutar caminhos sobremodo excelentes para a vida e para a prática da sua existência, esses não conseguem deixar nunca mais. Um beijo para você e que o Senhor Jesus te abençoe. Amém, amém e amém.